Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando, tô aqui no nosso livro de Química, tá? Tô na página 458. Ele trata aqui, aborda sobre muitos temazinhos, né? Que são algumas propriedades do que a gente vai ler aqui, né? Sobre matéria. Não vou ler todos com você, vou deixar essa leitura por sua conta, até para não ficar uma aula muito extensa. Você vai ver que são coisas bem pequenininhas, né? Então, ó, extensão, ele fala só de um pedacinho. Eu vou deixando algumas coisas para você ler e vou me atentando aqui às coisas mais importantes, tá? Então, esse capítulo aqui ele vai falar sobre matéria, né? E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa, tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tem isso, consigo classificar como matéria. Então, por exemplo, pego minha borracha aqui, né? Ela possui uma massa, né? Ela tem uma quantidade de matéria contida dentro dela, tá? Então ela tem uma massa aqui e ela está ocupando esse lugar aqui, né? Esse lugar ao qual meu lápis não consegue ocupar o mesmo lugar, né? Ele vai ficar em cima, ele vai ficar ao lado, mas não vai ficar exatamente no mesmo lugar, né? Por uma das características da matéria que a gente vai ler aqui, né? Que é essa aqui, ó, impenetrabilidade, né? Duas porções da matéria não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar. Não consegue, né? Esse espaço aqui é da borracha. Para eu ocupar esse espaço eu tenho que retirar ela. Ok, meu lápis está aqui agora. Tá? Então, voltando, né? Matéria vai ser todo aquele corpo. Possui uma massa e está ocupando ali um lugar no espaço, tá? Aqui embaixo ele vem definindo, diferenciando para você corpo e objeto, né? Corpo vai ser um pedaço de madeira. O que eu faço com um pedaço de madeira? Posso fazer diversos objetos, né, que são coisas que têm uma aplicabilidade, coisas que eu posso utilizar no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, um pedaço de madeira eu digo que é um corpo. A mesa que foi feita da madeira é um objeto. Uma cadeira poderia ser um objeto. Poderia não, é um objeto. O meu lápis é um objeto. Todos vindos da madeira, que é um corpo, né? É esse corpo não muito bem definido. Eu ainda vou ver o que faço com ele. Vou produzir algo a partir dele. Isso é um corpo. Isso é um objeto, porque tem uma aplicabilidade, tá bom? Aí aqui ele vem falando sobre as propriedades da matéria, né? Então ele fala sobre as propriedades gerais, né? Ele começa falando de massa, né? Que é a quantidade de matéria contida ali, né? Então esse cara aqui ele é formado por uma quantidade de átomos, né? E ele vai possuir uma massa, né? Importante não confundir massa com peso. Peso eu tenho que levar em consideração a força gravitacional do planeta. O seu peso aqui no nosso planeta Terra é um, o seu peso na Lua é outro. Por quê? Porque a força gravitacional na Lua é diferente do da Terra. Na Lua, a força gravitacional é menor, né? Então, na Lua, deixa eu melhorar o foco. A força gravitacional na Lua, né? Essa aqui vai ser a minha setinha de força, tá? É menor do que a força gravitacional no nosso planeta Terra. Então esse cara aqui, o nosso planeta Terra, ele vai puxar a sua massa com muito mais intensidade. Então o seu peso aqui vai ser maior que aqui. Aqui é uma força pequena que puxa a sua massa, né? Então essa massa aqui está sendo puxada com uma força pequena, né, em relação a essa aqui. Então a força gravitacional aqui ela é menor. Logo o seu peso aqui é menor. Então na Lua, quando você vê nos filmes lá que o astronauta ele dá aquele salto, ele demora, né? Ele dá um salto, ele demora a cair. Por quê? Porque ele está sendo puxado com pouca intensidade. O peso dele ali é diferente do nosso aqui. Mas você não pode confundir peso com massa. Massa é a quantidade de átomo ali que vai formar aquele cara, tá bom? Peso a gente tem que levar em consideração força gravitacional, tá? Então ele está falando aqui da extensão, né? A propriedade da matéria que tem de ocupar um espaço, né? Então, extensão tranquilo, né? A inércia, né? A inércia ela fala pra gente que um corpo ela tende a ficar em repouso ou em movimento, né? Ela tende a se manter sempre assim. Então, o corpo que está em movimento, ele tende a ficar em movimento para sempre. O corpo que está em repouso, ele tende a ficar em repouso para sempre, a não ser que uma força contrária venha a agir contra ele. Então, pensa comigo. Você está no ônibus, o ônibus ele está em uma determinada velocidade, está correndo bem. Quando ele dá aquela freada brusca, o seu corpo ele tende a ir para frente, ele tende a se projetar para frente. Por quê? Porque ele está em movimento com o ônibus. Quando o ônibus para, você está sendo o quê? Forçado a parar. Então, se você está vindo nesse sentido, está em movimento com o ônibus. Para esse corpo parar, você precisa de uma força contrária. O ônibus utiliza do freio, por exemplo.
E aí você é projetado para frente, né? Você tem aquele solavanco. Seu corpo quer continuar em movimento, mas uma força contrária atuou. A inércia, ela fala isso, né? Que o corpo ele tende a ficar em movimento até que uma força contrária haja sobre ele. Assim como o corpo ele tende a ficar em repouso, então eu tenho um bloco aqui parado na rua, e aí quero que esse bloco se mova. Ele só vai se movimentar se uma força contrária agir sobre ele. Uma força vai ter que ser... Caramba, a palavra me escapou agora. Eu preciso aplicar uma força nesse corpo aqui para que ele saia desse estado de inércia dele, esse estado de repouso dele. Então essa minha borracha, ela vai ficar aqui para sempre, ela nunca vai sair, a não ser que venha uma força aqui, ó, e haja. A força agiu, beleza, ela consegue sair. Isso não é para cá o resto da vida. Pode pensar também numa bola, né? Você tem uma bola de futebol, você chuta ela num gramado, ela rola diferente do que se você chutar num society. Se você chutar a bola na areia, ainda é mais diferente, né? Ela rola menos do que na grama. E na grama ela rola menos que no society, né? Porque ele é mais liso, né? Então a grama, a areia, está fazendo uma força contrária ali. Você tem uma força de atrito ali, né? Então você tem uma graminha aqui, e aí essa grama aqui vai gerar um certo atrito, né? O seu tênis, ele tem embaixo na sola, né, uns riscadinhos assim. Para quê? Porque ele tem que ter um atrito ali, porque senão você escorrega. Você cai, você não consegue ficar em pé. Então a força de atrito ela é importante, tá? E na inércia a força é importante para isso, para a gente mudar o sentido do negócio. Então quando alguém fala que você está sob uma determinada inércia, aquele cara ali está na inércia, é porque ele precisa de alguma coisa para chacoalhar ele, para ele sair daquela condição, para ele sair daquela situação, porque senão ele vai ficar naquela situação para sempre. Tá? Então a inércia é isso, tá? E penetrabilidade, né? Eu já falei disso, né? Os corpos eles tendem a ocupar espaços diferentes, um corpo não vai ocupar o espaço do outro nunca, tá? Pode pensar num copo cheio, por exemplo, é o que ele fala aqui. Ele fala sobre a banheira totalmente cheia, mas pode pensar num copo também. O copo está com água até a borda. Se você botar uma pedra de gelo, você botou o corpo ali, a água vai escorrer, vai sair, né? Pode vir a sair, dependendo do quão cheio tiver. Se a água não sair, o nível vai ser elevado, né? Você bota um corpo ali, a água vai subir, né? Por quê? Os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Divisibilidade, você consegue dividir a matéria até um certo limite, né? A partir do momento que você chega nesse limite, você começa a descaracterizar ela. Então ela vai mudar, ela vai deixar de ser outra coisa, tá? Então tem um limite aí ao qual você pode dividir a matéria. Porque senão ela perde as propriedades e ela passa a ser outra coisa, né? O ferro, por exemplo, quando oxida, é porque ele está perdendo elétron. Então ele vai perdendo elétrons, porque são partículas bem pequenininhas, ele vai perdendo, até que ele vira o óxido de ferro, que é o que a gente chama de ferrugem, né? Então tem um limite aí a você quebrar, conseguir dividir a matéria, tá? Compressibilidade, né? Isso aqui a gente frisa muito nos gases isso, né? Então você pega uma ampola, pega uma seringa aqui, por exemplo, né? Uma ampola, ó, nada a ver. Pega uma seringa aqui, ó. Aí você consegue botar o dedo aqui e pressionar esse cara, né? Você vai conseguir reduzir isso aqui até um volume. Você vai mexer com o volume. Você não vai conseguir zerar tudo, chegar até o final. Mas uma parte do volume é que você vai conseguir mexer, porque uma parte da matéria você consegue comprimir, né? O gás ele tem essa propriedade, ele é de fácil compressão e de expansão, né? Expansibilidade. Você consegue expandir o gás, só você aquecer ele. Quando você aquece ele, você aumenta a temperatura, o gás expande. Quando você baixa a temperatura, o gás comprime, tá? Aqui eu estou utilizando de força, não de temperatura, mas a temperatura consegue fazer isso daí, tá? Tanto que quando você vai encher o pneu do carro, o pneu tem que estar frio, porque se ele estiver quente, o gás ele vai se expandir muito. Aí o pneu vai resfriar, o que vai acontecer? O gás comprime, o pneu vai dar uma murchada, tá bom? Elasticidade, né? As matérias aí elas têm graus de elasticidade, umas mais que as outras, né? Porosidade, que é o espaço vazio dentro da matéria, e a gente vai acabar falando de densidade, que densidade é isso, né? O algodão ele é menos denso que o chumbo, por exemplo. Você pode buscar essa relação, 1 kg de chumbo, 1 kg de algodão. Você vai ver que o algodão ocupa um volume muito maior, porque ele é menos denso. O chumbo ele é menor, ele é mais denso, né? Mas na realidade, o algodão ele é menos denso porque ele tem mais ar dentro, ele é mais poroso, né? Uma esponja, ela é porosa, né? Você tem muito espaço ali dentro, né? Ela é pouco densa. Então a esponja ela consegue chupar água, por isso ela tem uns espacinhos ali vazios. A água vai entrar, vai adentrar ali e vai se estabilizar ali, vai ficar ali dentro, né? Por quê? Porque é um material muito poroso, tá? Tem materiais que não são tão porosos assim quanto o chumbo, né? Ele é bem compacto, tá?
propriedades específicas, aí você tem as organolépticas, né, que é o odor, né, você tem a química e você tem a física, né, a organoléptica ele falou aqui, né, tá? Que são aquelas, que são essas características aqui, não é só odor, né, tudo que você consegue com os seus sentidos distinguir. Então você consegue olhar, ver que o cara é diferente pela cor, ou pelo cheiro, né, ou pelo tato também, como ele está citando aqui nos exemplos. Essas são as organolépticas, né? São aquelas características que os seus sentidos eles vão atentar a você. As químicas, né? A química a gente pode ver através de coloração também, né? Mas a química a gente vê muito através de uma equação química, né? E aí uma vai reagir com a outra. Ele acaba usando aqui, ó, oxidação do ferro, que foi até uma que falei lá na página anterior, e a combustão, né? Química, galera, é o seguinte, é uma matéria sendo transformada em outra, é uma substância sendo transformada em outra, é isso, tá? Então, por exemplo, o ferro oxidando, né, aqui eu consigo ver através de coloração, mas aqui no papel eu posso fazer isso aqui para você, ó, ferro exposto a oxigênio, tenho dois elementos diferentes, tá vendo? É como se eu fosse fazer um bolo. Então estou colocando esse ingrediente ferro, esse ingrediente oxigênio, e esses dois aqui que estão separados passa a se juntar, formando esse novo composto aqui, que a gente chama de óxido de ferro. Tá? Então eu tenho dois caras aqui, passo a ter um. Eles vão se combinar, produzir uma nova substância. O ferro, que é altamente resistente, quando ele enferruja, ele passa a ficar totalmente fragilizado. Né? Um ferro oxidado quebra com facilidade, uma barra de ferro nova já não. Tá bom? Isso aqui é uma reação química. Outra que ele dá aqui é da combustão, tá? Que é da queima. Tá? E a outra propriedade que ele lança aqui da matéria são as propriedades físicas, tá? E aí ele fala aqui da densidade, né? Que é a questão da porosidade, que eu falei um pouquinho, no outro lado. Densidade a gente pode usar por uma fórmula matemática, né? Onde D é igual a M sobre V. Ele não colocou aqui dessa forma, ele já colocou com a legenda, né? Densidade é igual a massa pelo volume, né? Mas você pode botar aqui, ó. Densidade é massa por volume, tá? Essa massa, ela vem em grama para você, ela tem que estar em grama, e esse volume vai vir em mililitro para você. No caso aqui, ele está usando em centímetro cúbico, né? Mas ml e centímetro cúbico é a mesma coisa. Só um minutinho aqui, já volto com a segunda parte do vídeo.